Boa noite. Agora. Vocês estão escutando normal agora? Tá saindo uma vez só, né? Olha, André entrou aqui. Obrigado, Ju. André, Oi. tu estás com fone ou estás. Que começou a duplicar de novo. Oxe, eu tô com fone. Então, peraí, deixa eu tirar aqui. Vamos ver agora. Agora melhorou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, tá perfeito agora. Não tá dando o delay, não. Boa noite, Não Saulinho. gostei. Quer dizer que eu vou ficar sem fone. Muito bem. Tô me ouvindo direitinho, né? É, Nossa, mas tá eu ouvindo? tô tranquilo, tranquilo. Graças a Deus. Pessoal, hoje à noite estamos com o diácono André Souza, mais conhecido como André de Gorete, o, o gordinho mais simpático da nossa região, uma pessoa que eu amo de coração. O grupo de oração agradece. Vamos ter uma hora aí de muito aprendizado, muito amor. E para começar essa live, eu vou começar com um poema de Bruna Jaqueline de Oliveira, que escreveu seu livro aí, Frases e Poemas. Muito boa escritora baiana, inclusive a minha prima. Eu tenho o livro dela, amo de ler, então vamos lá. E é 100% católico, viu, pessoal? Cada vocação traz seu brilho, sua importância e valor. Uma completa a outra, graças do nosso Senhor. Então, para começar, boa noite, pessoal. Boa noite, André. Se Boa apresente. noite. Quem é André de Gorete? Quem é o diácono André Souza? Como Eita, Deus começou do sua céu. caminhada? Vamos lá, né? Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou André Souza, diácono da Arquidiocese de Olinda e Recife, casado com Dona Gorete, já foi falado aqui, né? Pai de Gabi e Manu. Fui ordenado dia 11 de outubro do ano passado, né? 11 de outubro de 2019. E graças a Deus venho, ainda que. Agora sim, parei a câmera. Ainda Foi. que. Estava me mexendo aqui. Ainda que se reinventando, mas dando continuidade ao plano de Deus em nossas vidas. Para um cabo recém-ordenado viver essa pandemia é muito aprendizado, viu? É a misericórdia do Senhor para todos nós, né? Verdade. E esse chamado, a vocação, ela eu não lembro assim o dia mesmo, né? Assim que o chamado de Deus, né? Mas sempre achei, eu costumo dizer que quando jovem eu entrei na igreja pela porta da frente, vamos dizer, né? Aquela coisa, você vai para a missa sem entender nada, é um tal do senta, levanta e repetir um bocado de coisa, e aos poucos você vai se permitindo a ação de Deus, vai conhecendo pessoas que vão lhe conduzindo a novos caminhos, mostrando novas ferramentas da igreja, e aos poucos Deus foi trabalhando, e até hoje estamos aqui. Aí, graças a Deus, né? Pela misericórdia do Senhor, amizades que eu vou levar para o resto da minha vida, que fiz na paróquia de Santo Antônio do Cabo, onde comecei minha caminhada, né? E depois, uma coisa ou outra, o nascimento da minha segunda filha, aí fomos para a paróquia de São José Operário, que até então era paróquia de Cristo Rei, junto com a paróquia de São José Operário, né? Era uma só. E aí as amizades continuaram e foram nos permitindo um crescimento honesto e perceber que pessoas maravilhosas assim no grupo de oração me conduziram a momentos especiais. A Tereza, até colocou aqui, prazer, Tereza Mota, engraçadinha, É. Não, né? você vai O ouvir muita coisa Geison, nessa live. ai meu Deus do céu, o Geison, o Gildo, são pessoas que assim, há muito tempo, você, o Rogério, né? Tantas pessoas que passaram pela minha vida e que
nos deram a condição de exercer. Vocês facilitaram muito para mim. E hoje eu vejo que esse servir de Deus para a comunidade vai muito além do que eu imaginava. Todo dia eu aprendo alguma coisa, descubro alguma coisa. É um exercício, é um testemunho, né? Uma prática de um chamado. A gente só quer dar o melhor. Então é assim. Então Deus tem feito maravilhas, vamos dizer assim, na minha vida. Mas de livre e espontânea vontade, quando eu fui chamado para o Padre Severino, que ele que disse, você vai para a escola diaconal, aceitei, né? Tipo com um susto, mas é mesmo eu? Não quer não? Eu disse, quero, vamos lá. Pronto, daí para frente. Aí agora com o Padre Gilson, né? Ele nos conduziu, é um contínuo aprendizado, um ótimo pastor, uma pessoa que ensina com a vida. Aí, devagarinho sempre. Verdade. Você falou, André, que entrou na igreja pela porta da frente, era um centro levanta, mas assim, por onde foi essa porta? É JC, é CC, ou foi no susto, de uma hora para outra, ou porque era namorado de Gorete? Olha, eu tenho que ser honesto contigo, Cabo. Ó, muita gente sabe da nossa história, mas é o seguinte: Gorete é minha prima, né? Então, eu morava em São Paulo, aí minha mãe, né, irmã da mãe dela, eu vim pra cá e fiquei na casa de Gorete. Né? Então, já nos conhecíamos, mas passei 10 anos sem vê-la. Aí, quando a última vez que eu a vi, o menino pequenininho, né? Em 97, quando eu cheguei aqui, que vi Caba Grande, a mulher bonita. Aí a gente começou a namorar em em março de 97, 15 de março de 97. Aí ela começou a apresentar a igreja. A mãe dela que despertou em mim, a mãe dela foi uma ferramenta, ela que apontou. Já foi para carnaval, já foi para praia, que era o bloco da parceria que tinha lá em Boa Viagem, né? Primeira vez que eu vi um trelado na minha vida. Aí, na minha frente, assim, né? Aí ela disse, agora você vai pra igreja. Aí era Padre Albérico aqui, né? Na época ainda. Cara, foi uma notícia tão pesada pra mim. Pô, igreja, nossa senhora, o que elas estão inventando. Eu não tinha nada a ver com isso. Não era pra mim. Mas, de repente, acompanhando o Gorete e sem entender nada, ela foi criada, filha de Padre Inácio, né? Que muita gente conhece aí na paróquia de Santo Antônio no Cabo. E de repente ela foi mostrando. Gorete, na verdade, o que ela bebeu da fonte do pai dela passou de melhor pra gente, passa pra gente, pra nossa família, né? Passou pra mim também. Insistiu, persistiu. E aí nós fomos fazendo. Primeira Eucaristia, vou ser bem honesto contigo, a minha primeira comunhão, a minha catequista era muito gente boa, Terezinha Siqueira, falecida Terezinha Siqueira. Ela tinha muita paciência comigo, com esse jeito aqui, eu era muito enérgico nas aulas, sabe? Mas aos poucos Deus foi moldando e ele foi mostrando o que é ter compromisso. Eu ia para as aulas sem querer, eu ia por obediência, se eu pudesse faltar, eu faltava. Ô André, e aí, tu falasse aí, a gente sabe a história, mas é bom explicar, porque eu casei com a filha do padre. Vamos lá, o pai de Gorete. Nós estamos ao vivo, né? Ao a gente vivo. Não conhece a história, né? Vamos lá. O pai de Gorete, ele foi padre ordenado em 1965, 1 de dezembro de 65. E ele foi pároco até 1976, se eu não me engano, 75. Então ele era pároco em Amaragi. Tereza Mota conheceu ele lá, né? Aí ele foi pároco em Amaragi, em Paudalho e Jardim São Paulo. Então, em Amaragi ele conheceu Dona Anaísa. Então ele pediu licença a Roma, se apaixonaram, né? E para não ferir a vocação sacerdotal dele, ele pediu licença a Roma para que ele pudesse namorar a Dona Laísa e contrair o matrimônio. Então ele esperou 2 anos pela resposta de Roma. E quando a carta chegou, o pedido foi negado. Então, julgaram na época que era um momento de alguma coisa assim, momentânea, um fogo que não era nada muito forte, e que ele revisse a situação dele enquanto vocacionado. Mas da certeza do amor que ele tinha por Dona Anaísa, ele deu entrada de novo, uma espera de 1 ano e alguns meses, aí veio o resultado de Roma autorizando ele a se afastar da batina, porque padre não deixa de ser padre, ele é ordenado, ele é padre para sempre, mas o exercício
do ministério sacerdotal, aí ele se afasta, né? E aí ele pode contrair o matrimônio. Então ele casou com Dona Laísa, né? E nesse casamento tiveram 4 filhos, os 2 meninos morreram, né? Intercalado com Gorete e Magna, tinham 2 meninos, aí eles tiveram 2 frutos, 2 meninas, da qual a mais velha é a minha esposa, Maria Gorete. Então, mesmo como ministro, como padre, mas agora com a licença de Roma para contrair o matrimônio, ele ainda exerceu as funções pastorais dele como vocacionado matrimonial com sua esposa aqui na paróquia de Santo Antônio durante muito tempo. Né? Então Gorete e Magna cresceram na comunidade de Santo Antônio, viveram em grupos jovens. Na época não tinha JC, se eu não me engano era CJC, alguma coisa CJC. assim. Né? Uma coisa mais, outra concepção de movimento jovem. E aí foi quando a renovação carismática apareceu na minha vida. Aí foi o Gildo com o irmão dele, o Givanildo, que em 1997 apresentaram num retiro lá na Matriz Santo Antônio mesmo. Tinha um rapaz chamado Félix também, que participava do grupo. Isso, Filho da Félix. Terezinha. Isso. E aí, uma noite inteira de oração e eu sem entender o que estava acontecendo. Sinceramente, eu não. Eu achava bonito o louvor e tal, mas não entrava na minha cabeça assim, como a forma que é praticado para a juventude. E aí foi quando eu fui para o Geraldão, um Vinde à Luz, se eu não me engano. Foi um Vinde à Luz, isso mesmo. Aí, mesmo sem entender, mas sentindo realmente, deixando Deus agir, foram aparecendo aí pessoas como instrumentos no grupo de oração que foram apontando, dando setas, né, para mim. Então o Gildo, ele tem uma ação direta nisso. O Gildo, o Jason, eles têm assim, me conduziram a caminhos. O Gildo me encheu o saco para fazer um seminário de vida na paróquia de Santo Antônio também, que aí foi quando Deus falou assim, ó, só não enxerga quem não quer. Isso. Aí eu digo hoje para todos que assim, eu nunca deixei de ser, na verdade carismáticos todos somos, mas é uma pena não ter vivido como eu quis o grupo de oração. Por ser nas segundas-feiras, eu não conseguia frequentar, mas ao mesmo tempo o Gildo falava que se ele tirasse da segunda-feira para atender alguma demanda, ele poderia estar acabando com o grupo de oração. E a chama viva é isso, né? Dar condição para que seja sempre nas segundas e o povo vai com fé, acreditando nesse encontro com o Cristo verdadeiro lá. E aí, o pouquinho que podia, sempre queria estar por perto e tal, mas eles sempre quiseram muito. Então a minha base toda, a entrada da igreja, é pela renovação carismática, eu não posso negar. Foi uma das ferramentas que Deus utilizou para que eu pudesse, né, adentrar. Amém, André. Ô, André, e sobre o nosso tema de hoje? Eu vou fazer umas perguntas para vocês. Para você, né? Que é para vocês, não, que o pessoal só está escrevendo as coisas aí. Mas o que é vocação? E quais são os tipos de vocação? Às vezes a gente pensa, vocação é para ser padre, para ser diácono, mas não, eu tenho que ter vocação para a família, vocação para trabalho. O que é vocação? Vocação é bem vocação para o trabalho, né? Vamos lá, vamos tentar distinguir aqui, a gente aprende junto, né? Então, a vocação, na verdade, ela é um chamado de Deus para a nossa vida, né? E somos convocados a viver a nossa vocação distintamente dentro daquilo que Deus determinou para nós. Você viver o plano de Deus em Cristo, aquilo que foi determinado para a sua vida. Então esse chamado, ele tem alguns caminhos a serem seguidos e que determinam posturas e formas de você viver. Não são modas, não são tendências, tá? São obediências e adesão a esse chamado, tá? De livre e espontânea vontade. Sentir esse chamado no coração e ter o discernimento de entender que é um chamado para o exercício vocacional obediente à vontade de Deus. Então, é um ato distinto e, como posso dizer, nada forçado, espontâneo. Você consegue corresponder desta forma. Então, é bom a gente entender que... Oi. Ô André, existe alguma diferença entre chamado e vocação? Porque às vezes a pessoa diz, senti aquele chamado, eu fui. Outras vezes... Na verdade, a vocação é um chamado, mas vocação não é aptidão.
não é habilidade, não é dom. É bom a gente tomar cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, o caba é apto a tocar, a dirigir, a cozinhar, né? Habilidade, né? São coisas que não podem ser confundidas com a vocação, tá? A vocação, ela tem tipos, ela tem, sim, divisões, tá certo? Inclusive, esse mês a CNBB está trabalhando isso, né? O mês vocacional, ela dividiu por finais de semana a intenção para cada vocação, que eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma, e não ordenado por grau de importância, os tipos de vocações, mas eu vou colocá-los aqui dentro do raciocínio que a CNBB tentou praticar. Pode ser que mude um pouco aqui do jeito que eu coloquei, mas é preciso ter essa certeza de que vocação, esse chamado, também vem atrelado ao discernimento, de você corresponder com sua vida e colocar em prática aquilo que há de melhor dentro do seu coração, a serviço do outro. Sempre vai ser assim, a serviço. Então, você age com aquilo que Deus te dotou, mas o dotar é você entender que você não está nesse mundo você não está nesse mundo por estar. Existe algo que Deus quer executar na vida de alguém, que será através de você. Então, dentro dos tipos das vocações, nós temos a vocação sacerdotal, a ministerial, para o clero. Temos também a vocação matrimonial, a vocação familiar, né? Porque somos convocados a sermos pai, mãe, filhos, exercer essa vocação dentro de nossos lares. Temos a vocação à vida consagrada, né? Cristãos que se consagram a alguma congregação e fazem os votos de pobreza, castidade, obediência. Temos a comunidade de vida, que também hoje é uma modalidade de consagração. Aí nós temos a Boa Nova, que na Boa Nova, eu conheço mais a Boa Nova, vou falar dela, assim, né, no sentido de que você, para casar, você tem que casar com alguém lá dentro, né, o membro interno. Você não casa, um membro, uma comunidade de vida, alguém que é consagrado, parece que é vida. É isso mesmo, tem aliança e comunidade de vida, é isso. Aí você é da comunidade de vida, então você só pode casar com alguém lá dentro, né? Então, assim, você adere a isso e entende que esse é o teu chamado, de livre e espontânea vontade. O Hamilton e a Dona Mônica não vão te forçar a entrar lá e não, vai ser assim, não. Você que aceita, as condições são essas. Então, você humildemente aceita e vive, exercita, né, essa vocação lá dentro. E temos também a vocação de leigos e leigas, que eu diria assim, que são os solteiros, vamos dizer, na nossa juventude, que já nós vamos destrinchar aqui um pouquinho sobre essa vocação dos leigos, que é uma infinidade de formas de se viver, mas que principalmente eles têm que ter dentro da cabeça o compromisso de serem luzes na vida de muitos, ainda que solteiros. Nada sem compromisso. Não vou casar porque não quero compromisso. Não vou ter filho porque não quero compromisso. Espera aí, não. Os catequistas que são solteiros, eles exercem uma função extrema na vida de muitas famílias. Preparam crianças para um sacramento. Preparam crianças para serem cidadãos melhores. Claro que a educação vem dos pais, vocação matrimonial, né? Então você tem que vir lá e fazer da responsabilidade que Deus lhe confiou, esses sinais de Deus, o amor, o fruto do amor, você tem que exercer isso aí da melhor maneira possível. Mas o catequista também é convocado a dar condições de se apresentar mais detalhadamente a Sagrada Escritura, a tradição, tudo que a igreja oferece. Então são ferramentas que Deus utiliza e com essa vocação a gente é convidado a viver de uma forma cristã por toda a eternidade. Então a nossa vocação é aderir a essa vida, esse segmento a Cristo, na verdade, né? Com o melhor que nós temos. Aí é preciso destrinchar isso, para a gente não cometer o erro de achar que relativizar. Vocação é algo divino, é de Deus, é algo que vem do céu, algo que inspira, né? Algo que nos dá a condição de viver. E aptidão, todos nós, alguns temos aptidões e temos formas, habilidades de praticar, né? Vocabilidade, essa palavra que eu queria lembrar, esqueci. Vocabilidade. Falou bonito. Cheio de gari-gari. De vez em quando sai umas coisas bonitas aqui. Ô, André, mas nesse meio, antes de tu destrinchar as vocações, eu acho que é uma dúvida não só minha, eu acho de muita gente. Qual é a diferença entre padre, frade, diácono
E o que é ser diácono na sua, o que você está vivendo esse ano, um ano de diaconal já? O que é ser diácono? Então, vamos lá. É boa pergunta, viu, Binho? Porque tem coisas que a gente vai se misturando. Por exemplo, às vezes os paramentos litúrgicos nossos são diferentes do padre, né? E tem todo um significado. Aí as crianças nos chamam de padre, Isso. né? O clero por si só, o clero, existem paramentos, por exemplo, a camisa clerical, né? O seminarista, quando é admitido ao estado clerical, ele pode utilizar a camisa com clesma, tá? Mas não é o extra, é o tema da nossa renovação carismática desse ano. Deus quer o intra, né? A experiência com Deus no interior. Então é o coração. Mas você tem essa condição de viver de clesma e se identificar como clero, né? Mas para a diferença, o grau de a vocação ministerial, quando nós somos ordenados, nós temos 3 graus. O primeiro grau, o diácono; o segundo grau, o presbiteral, né, o padre; e o terceiro, o bispo, né, o episcopado. Então, não que seja grau de importância. Existe uma hierarquia, mas não é uma hierarquia taxada pelo mundo. É algo de respeito, é uma condição, uma convocação ao exercício de mais responsabilidade, mas todos exercem uma função ministerial de pastor, de guia, de estar à frente a uma comunidade, tá certo? Agora, o que difere o diácono dentro do clero, né, dos demais, do segundo e do terceiro grau do ministério? O diácono, ele tem de ser casado, tá? Então, é uma dupla sacramentalidade. O diácono, ele vive o matrimônio e vive o sacramento da ordem. O sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. É se colocar a serviço nos dois lados. Tanto para a igreja e continuar o serviço, o exercício vocacional matrimonial aqui dentro de casa. Promovendo a igreja doméstica aqui com as minhas filhas, com a minha esposa, tá certo? E dando testemunho de obediência à contribuição ao nosso pároco na nossa paróquia. Todos os nossos poderes são diretamente ligados ao bispo, tá? Vem do bispo para nós. Por isso que a estola do diácono, ele vem aqui da esquerda para a direita. Deixa eu fazer o sinal aqui. Da esquerda para a direita. Do bispo para a igreja, para a comunidade, né? E o padre, ele tem a estola aqui na vertical, descendo paralelamente aqui na parte frontal do corpo. Então, isso são coisas que separam. Mas o munus do diácono: liturgia, palavra e caridade. É um tripé. Eu tenho que ter a liturgia, de viver dignamente no altar, prestando os meus serviços ao presbitério, servindo no serviço do cálice e tudo mais que envolver a liturgia ali por trás, dando condição ao nosso pároco, ao padre, ao sacerdote, a exercer sua função ministerial enquanto persona Christi. Ele consagra, ele nos dá a Eucaristia, ele tem o dado pelo bispo, essa unção, esse poder sacerdotal de transformar o pão em vinho, praticar a transubstanciação, que nós chamamos, né? Pão e vinho em sangue e corpo de Cristo. O diácono não. O diácono se limita a ministrar os sacramentos do matrimônio e do batismo, tá? Já o padre, ele já vai para mais sacramentos. Que o bispo também, só o bispo pode crismar, desde que, se for um padre autorizado pelo bispo, aí ele pode conceder ao padre excepcionalmente a autorização para poder crismar alguém, tá? Então são coisas que no dia a dia que dão essa distinção. Então hoje o diácono, ele é um diácono na igreja. O pessoal fala assim, é quase padre. Não é diácono, tá? É vaso de altar, porque fica lá sem fazer nada, enfeitando, porque está com o meu paramento que lembra o padre. Não é diácono da Igreja Católica Apostólica Romana, casado. Entendeu? E a nossa função maior não é estar no altar. Dom Fernando, juntamente com o padre Adriano das Chagas e diácono Genival, eles nos deram uma nova forma, não é que não era praticado, mas foi trabalhado mais distintamente com a nova turma na gestão deles,
que a nossa participação na celebração do sacrifício do Senhor, na missa, nós temos que participar no presbitério, servimos o altar, mas atrás disso vem a caridade e também vem a liturgia, palavra, a caridade. A palavra, a catequese. Então, nós estarmos perto do povo, onde o padre não chega, a gente chegar lá, catequizar, formar os catequistas, ação pastoral, evangelização, missão, você se agarrar com a juventude missionária, o CAIAN, visitar as comunidades, estar mais perto do povo. Então, esse tripé tem que funcionar. Tá? A verdadeira caridade dá pão a quem necessita, mas o pão maior, o alimento espiritual, vem atrelado também às condições humanas de você praticar a caridade com a parte social, a doutrina social da igreja. Então, o diácono ele tem essa função do serviço em todos os sentidos, servir. Quanto algumas pessoas lutam tanto para chegar ao diaconato, ou fazem uma ideia de que quando você é ordenado, você é promovido, agora eu sou ministro ordenado da igreja, na verdade não dá know-how nenhum, nem dá credencial nenhuma para você ser melhor do que ninguém. A gente é rebaixado. Está à disposição a todo momento de todos, e por vezes a gente até falha, diante de uma demanda tão grande, e de uma carência que nós temos de homens ordenados na igreja, casados, os diáconos, então você não dá conta de tudo também. Então, por vezes, você magoou alguém aqui, deslizou aqui, porque não assumiu teu compromisso em tal canto, a correria é muito grande, então, às vezes machuca um pouco, mas, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós trabalhamos aqui, no caso, na paróquia de São José Operário, vem dando certo, o Padre Gilson é aberto, outra coisa, você tem que saber, você tem que ter certeza de quem você é. Eu tenho um pároco dentro da nossa paróquia, eu tenho uma provisão canônica, eu tenho uma provisão que pertence à paróquia São José Operário e tenho alguns deveres a cumprir por essa provisão. Mas na paróquia existe um pároco que determina, que governa, que rege, que ensina ali tudo que nós precisamos saber e fazer. Então, esses poderes do padre, eu digo poderes não de poder, força, mas assim, o nome dado ao que dá condição dele exercer algumas funções a mais. O diácono tendo essa consciência de que ele não é um quase padre, passando para a comunidade que ele não é um quase padre e só um servo, caminhamos tranquilo, rapaz, tanto se fazer, né? Então a gente tem que, é o sim da gente, e sem esquecer que a família vem em primeiro lugar, tá? No sentido de, não adianta eu ir lá para a paróquia, paramentado, bonito, lindo, se as coisas aqui em casa não estiverem funcionando muito bem. Se eu não estiver dando atenção à minha filha, às minhas filhas, não estiverem dando atenção e condição à minha esposa, viver o matrimônio e celebrar meu matrimônio todos os santos dias, aí dando dignidade à minha esposa de ser feliz e amá-la como ela merece, se eu não fizer isso aqui dentro, lá fora eu vou falhar fatalmente, e aí vai ser só mais um testemunho falho e cai por terra e não funciona nada. Verdade, André. E André, tu falasse aí, como é que eu faço? Hoje eu quero ser diácono. E assim, e tu falasse do pai de Gorete, eu vou fazer duas perguntas em uma. O pai de Gorete não poderia deixar de ser padre e virar diácono? E quando é que o diácono deixa de ser diácono e vira padre? Tá, vamos lá. Ó, Binho, ele deixar de ser padre e se tornar diácono, eu não conheço ainda uma prática dessa, não. Tá? Eu não vi ainda na história da igreja. Como eu disse, ele não deixou de ser padre. Eu sei. E como qualquer padre, o padre passou pelo diaconato. Ele não deixa de ser diácono. Tá? Mas assim, ele precisa da estola ou estar no altar para viver a vocação sacerdotal dele, que está dentro do coração dele, né? Ele pode exercer isso de uma forma caridosa, litúrgica e meditativa. A catequese é a palavra. E ele o fez. Então, por exemplo, por vezes, Padre Albérico não podia celebrar o batismo, e católicos preparados, ainda que leigos preparados, eles podem ministrar o batismo. E ele ministrava. Tá? Então, assim, para a época talvez tivesse uma restrição, mas hoje eu desconheço isso, de um padre que se casou se tornar diácono. Eu não vi acontecer ainda, tá? E acredito que não seja permitido. Agora,
Isso eu quis dizer que o testemunho de vida dele, ele não deixou de exercer aquilo que ele tinha de melhor dentro de si enquanto cristão. O foco era o exercício da vocação dele de viver a vida cristã. Então ele viveu do jeito dele. É igual político. Você briga tanto para entrar na Câmara Municipal para ser vereador. Mas você precisa estar lá para fazer o bem a quem precisa? Então você tem que entender que você pode promover o bem de diversas formas dentro do que tem ofertado a você, né? Agora, os que querem entrar lá, que têm coragem, lógico que vão, que façam, né? Mas não é uma crítica à política, eu estou dando só um exemplo para Não, você eu entender. entendi. Se quiser, faz. Quem não quer, não faz, né? Então, pessoas que, por exemplo, não conseguiram chegar até o diaconato porque existe uma seleção, que eu vou falar agora, existe uma preparação. Como é que o caba pode ser diácono? É o seguinte, o ideal é que o pároco tenha uma análise profunda, tenha a percepção de ver naquela pessoa que ele já vive a diaconia sem estar ordenado. Servir, estar à disposição, saber lidar com as adversidades, controle emocional, porque isso conta muito também, tá certo? Homens de boa reputação. Não me recordo, o Gildo que é bom nisso, eu não me recordo, por incrível que pareça, qual é o capítulo e o versículo que fala isso, né, na eleição dos diáconos, homens distintos de boa reputação, tal. Eu sou muito fraco de gravar citação e capítulo da Bíblia, mas eu estou exercitando, tá certo, para não passar essas vergonhas, mas a gente tem que ser honesto, né? É É a melhor verdade. coisa que tem. Então, e espontaneidade de vez em quando funciona melhor. Mas eu preciso me preparar para isso. Então, assim, homens de boa reputação, então a sua família vai ter que ter, também vai ser avaliada, tal. Então o padre ele faz uma carta apresentando esse candidato à Escola Diaconal São José da Arquidiocese de Recife, dando as qualidades, indicando quem ele é e que gostaria que ele tivesse a oportunidade de passar por tal preparação. Então o camarada caminha pela escola diaconal, aí vai beber da fonte de documentos da igreja, doutrina social da igreja, tem toda uma trajetória litúrgica, oficinas do missal romano, Mas turíbulo. é uma faculdade ou não? Não, aí é isso que eu já ia entrar já. A escola diaconal é uma aula. No primeiro ano, nós chamamos de propedêutico. O que é o propedêutico? É o seguinte: um ano de preparação, tá certo? Onde a esposa agora, para Adriano e Genival, Diácono Genival, instituíram isso, tá? A esposa participa desse primeiro ano para entender qual vai ser a missão do marido. Porque para você ser diácono, você precisa de uma carta da sua esposa dizendo, não, ó, tá certinho, ele é um bom marido, ele é presente dentro de casa, é um bom pai, Mas, faz tudo do jeitinho, né? mas se ela disser, não Se quero que você seja diácono, e você não vai ser. Bom, papai, não vai ser não. Aí Mesmo já tendo era. mesmo tendo a vocação e o chamado. Não, não adianta, a patroa tem que ter, porque é a dupla sacramentalidade. Eu Tem que estar em sei. comum acordo, é uma só pessoa, né? No seu É. coração, a sua carne. Então isso conta muito. Agora, por exemplo, eu vejo pessoas que perto de mim, poxa, eu gostaria que esse camarada entrasse na escola diaconal, sabe? Você nota na pessoa a mansidão, olha, Binho, pode ser até que eu esteja me arriscando em falar isso, mas inspirado por Deus eu não vou ter medo não. Porque, ai de mim se eu não falar aquilo que Deus me mandar falar, né, Tense? Verdade. A gente passa umas dificuldades grandes na nossa formação porque as pessoas ainda não atentaram para isso. Não é concorrência, é caminhada, é Verdade. fraternidade. Se nós não chegarmos até o ponto final de sermos ordenados, se nós somos eliminados, a nossa função não é se chatear com o diretor, não é, eu não, me taxaram como não vocacionado, eu não tenho condição, eu não fui bem avaliado, o que será que eu fiz? Mais do que questionar, eu acredito que é orar por quem ficou, interceder por aqueles que ficaram lá, que vão continuar a caminhada, entendeu? Então, assim, as pessoas confundem um pouco isso, aí isso acaba machucando, frustrando, isso é perigosíssimo, tá? Então, não foi fácil essa trajetória.
E Gorete acompanhou de perto e foi apresentada a ela, olha, os domingos, que são momentos de descanso, entre aspas, serão agora dedicados à igreja. Mas aí que está o X da questão. Ela me ensinou a amar o domingo, o dia do Senhor, antes de Ah, tudo. Gildo aí. Timóteo, 1 É, Timóteo Gildo, muito bem. 3, Eu até 8. muito bem, Gildo, muito obrigado. Meu mentor litúrgico sacramental da Bíblia. Foi Olha, só pra... eu que ensinei a ele. às vezes até colocou aqui, eu não deixava não. Vai, gente, você vai pagar a língua. Paulinho Diácono, não digo nada, viu? É, Paulinho Lins. mas Mas vamos lá. mesmo torcedor do esporte pode. Então, é pecado, né? É pecado. Pecado, né? Pode. Torcedor do esporte pode ser vigário episcopal e bispo. Aí tu não mexe com, né? É, mas Agora, daí pra baixo, meu patrão, é pecado. é, Tem gente que ficou brava aqui comigo, me questionando aqui, ó, dizendo, que negócio é esse? Só pra aí, ver que Eu sou situação. leiga e sou negra, não tô pecando. Tá bom. Aí a Flávia tá dizendo, Flávia Gleice, é o seguinte, o Santa pode, o Santa é outra história. tá vendo? Aí vão dizer que é cacará, não sei o que, não vou falar disso. Ó, se você for mexer com futebol, vai dar problema. Não, agora, vamos voltando que Gleice, eu fiquei sem internet o dia todo hoje por conta disso. tá disso, né? É, Então, assim, então a gente passa por uma preparação de um ano no propedêutico. Então são encontros quinzenais, tá certo? São encontros quinzenais. Atrelado a isso, além da escola diaconal, que é a escola diaconal São José, da Arquidiocese de Recife, depois que você passar pelo propedêutico, aí são encontros mensais. Todo quarto sábado do mês, lá em Paulista, porque o padre Adriano é diretor da escola, então ficou convencional, ficou melhor para todos que fosse lá para ele acompanhar de perto e recepcionar a gente lá. Em alguns momentos nessa trajetória as esposas são convocadas. Por exemplo, o retiro espiritual que nós fazemos anualmente, as esposas têm de participar junto conosco, tá? Então ali tudo é analisado bem, tudo, comportamento, a fraternidade entre o casal, a caridade entre o casal, o amor entre o casal, o convívio, né? A busca pela vida comunitária, por em comum. Isso daí é dom, aliás, desculpa, é de dentro do coração, é algo dado por Deus que nós temos que exercer. É a base cristã, né? Você viver em comunidade. Nossas primeiras comunidades deram um testemunho que hoje nós nos inspiramos nisso. Colocavam tudo em comum, né? E davam o melhor de si pelo bem-estar do outro, pelo zelo do outro. Aí, Gildo, isso aí está em Romanos 12, se eu não me engano. Agora o versículo eu não lembro, Gildo. que Romanos 12, 2, que é a promessa da renovação esse ano. Vocês são metidos, né? Sabe tudo, né? Aí, né? Atrelado a isso, nós temos a necessidade de que o candidato ao diaconato também deve ter o curso de teologia. Aí sim, curso a nível superior, tá certo? 3 anos e meio de teologia, no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Recife, aulas de segunda a sexta, de 7 da noite até as 9h30, às 21h30, todo santo dia durante 3 anos e meio. Então, assim, o Instituto de Filosofia está passando por uma nova roupagem, Dom Limacedo adentrou como diretor do Instituto, junto com o diácono Ayrton, o diácono Sérgio, o diácono do Rony, o diácono Leandro, os diáconos lá, o diácono Sandro Roberto, o professor Francisco Eduardo Pedrosa, também, um abraço para todos. Existe ali uma gama, a professora Pompeia, então são professores com doutorado em doutrina social da igreja, com mestrado em teologia, em filosofia, em história, então estão lutando, já abriram o CNPJ, estão na busca aí pelo reconhecimento do MEC nesse curso. Ele é a nível superior, mas ainda não tem o reconhecimento do MEC, no Instituto de Filosofia, né? Foi onde nós nos formamos. E a Unicap, a Unicap é reconhecido. Oi. Assim, eu fiz filosofia na Universidade Federal, exemplo. Aí, Romanos 12, 10, Gildo. Eu fiz filosofia na Universidade Federal de Pernambuco, exemplo. E certo. Agora eu quero ser diácono. Eu só participo desse 1 ano e dos encontros, já que eu sou filósofo ou não?
Não, 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 não. É Olha, nós diferente. temos o diácono Leandro, ele é professor de filosofia. O professor Sandro também é professor de filosofia. Aliás, os caras têm mestrado nisso, né? Então o que acontece? Eles tiveram a humildade, a simplicidade de recomeçar sua trajetória conosco. Então o Leandro entrou comigo na escola diaconal, vivemos o propedêutico junto, a Juliana, a esposa dele, acompanhou a gente também, entendeu? Ele como professor, ele viveu, bebeu da mesma fonte que nós, se colocou, inclusive ele é ex-seminarista, e ele exerceu, na época, enquanto seminarista, as funções aqui na paróquia de Santo Antônio. Não tem esse estágio que os seminaristas fazem? Na época que o Monsenhor era pároco aqui, o Leandro fez ação pastoral aqui conosco. Então, todos eles formados em filosofia. Agora, durante a caminhada, houve a necessidade de se adentrar, por exemplo, a cadeira de bioética, introdução à filosofia 1 e 2. Se o cabo é professor, eu não posso aproveitá-lo? Pode. Colocaram, os dois entraram para dar aula lá dentro do Instituto de Filosofia, e senhoras aulas, graças a Deus, né? Mas aguardaram e passaram pelas aulas da escola diaconal conosco o tempo todo. As experiências deles de ex-seminaristas ou filósofos só contribuía para o bem comum de todos os alunos da escola diaconal, né? Trocava muita ideia. E eles corrigiam muitas coisas. Agora, por exemplo, diferente de mim, que vim do nada, sem entender nada, assim, foi do zero. Então, eles me colocaram no colo junto com a diretoria da escola diaconal e com alguns amigos que já viviam. Por exemplo, um bom diácono, ex-coroinha, o cara sabe tudo, né, de missal, de turismo, facilita muito lá na frente, facilita muito. E aí eu fui aprendendo devagarinho sempre, e ainda estou aprendendo. Mas interessante é isso, que tudo se completa, rapaz. Então, essa fraternidade vivida lá dentro vai ser a mesma fraternidade que você vai viver quando você estiver na reunião do clero, né? Não vai ter disputa para estar do lado das câmeras, ou ter prestígio do lado do bispo ou do vigário episcopal, não vai ter essa concorrência. Não, eu estudei, eu me formei e fui formado pela escola diaconal para proclamar o evangelho, para servir no altar, laudiano o bispo ou o meu pároco, no serviço do cálice, na hora que tiver, porque você percebe que as paróquias que tem diácono, depois da transubstanciação, depois da epiclésia, a gente eleva o cálice do lado da patena, o padre com a patena, com o corpo de Cristo, e nós com o sangue de Jesus aqui. Nós elevamos junto. Então o diácono tem esse serviço específico. Tá? Então tem participação do diácono direta, funções do diácono, a despedida, indo em paz, que o Senhor vos acompanhe, dando continuidade à missa lá fora, assim, no sentido de ser enviado como missionário, né, depois da bênção final. A nossa missão começa depois da bênção final, vamos dizer assim, né? Então tem todo um sentido. O abraço da paz agora não está permitido, mas nós que, irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Então tem funções distintas para o diácono dentro da celebração eucarística. Tá? Mas basicamente a diferença entre o padre e o diácono é essa, mas é preciso criar essa consciência. O diácono é o diácono, o padre é o padre, o bispo é o bispo, mas todos a serviço, e claro, o diácono sempre obediente ao pároco e ao bispo, porque nós estamos não no primeiro grau como rebaixado, não, mas conscientes de que estamos prontos para servir, tanto nossos clérigos como o nosso povo. Eu sempre brinco quando eu vejo o diácono Genival, eu faço benção padre, aí sabe como ele é, aquela anarquia dele, as coisas dele, faz, quer agora a minha mulher. Então, para ser o diácono, tá agorando minha mulher, cabra safado. Aí, sim, beleza. Para ser diácono, o diácono então, vira padre. Porque o padre, se eu não me engano, estuda mais uns 4 anos, né? Aproximadamente 9 anos. Aí isso. O diácono vira padre automaticamente quando a esposa morre, ou não? Tem que fazer mais uma preparação? Não vira não. E outra coisa, ó, isso é um perigo. Porque começou-se a ter uma convenção aí de tipo, diácono torcendo para a esposa morrer para virar padre logo, sabe? Meu Deus do céu. Né? Não pode. Mas assim, não é proibido. Tá? Se eu não me engano, acho que só teve um caso. Acho que nem isso. Aqui na arquidiocese da gente.
Acho que foi um, eu não lembro agora, mas parece que é um caso. Mas, assim, o cuidado hoje da escola diaconal é esse. Você está se ordenando para ser diácono, tá? Então, assim, se houver uma necessidade e a tua formação, tudo que você viveu condiz com a vida de um sacerdote, pode ser que você seja convidado, tá? Então, isso não é algo que fique adormecido, não, tá? Mas é preciso ter consciência que você foi ordenado como diácono, então você vai permanecer como diácono, tá? Se você me perguntar assim, André, você quer ser diácono, você quer ser padre um dia, tá? Se Gorete vier a falecer, do fundo do meu coração, eu fui ordenado diácono, eu não gostaria. Se eu pudesse ficar nessa condição, até gostaria. E outra, eu só vim descobrir isso depois de ordenado. São Francisco morreu diácono, ele não morreu padre, tá? Então, assim, frade no caso, né, que você fez essa pergunta aí, frade, né? Então, é preciso ter essa consciência de que, poxa, não, se eu sou ordenado diácono, então, morrer diácono. A consequência do diaconato também, no matrimônio, existe, no sentido de, se Gorete vier a falecer, e Deus me livre e guarde, que ela viva mais uns anos, muitos anos do meu lado, e eu junto do dela, eu não posso casar de novo, não. Tá? Aí vida casta e diaconia, tá? E as meninas... E se caso, assim, não falecer, a Gorete de uma hora para outra, eu não quero mais estar casado com você. Deixa de ser diácono. A pessoa deixa de... Mas continua sendo diácono, continua sendo ordenado. Quem é ordenado não pode deixar. Mesmo sendo Exatamente. Uma vontade dela, não sua, do nada, ela chegar amanhã, acordei, quero me separar. Aí amanhã... Esse é o perigo. Aí é onde existe a dupla sacramentalidade. Você tem que viver seu matrimônio muito bem vivido, celebrar seu matrimônio todos os dias, promover essa ação de Deus na sua vida e da sua esposa, todo santo dia, dar a dignidade dela, ser tratada como tal. Assim como Cristo amou a igreja, eu amo minha esposa. Por isso que São Paulo disse muito fortemente isso. Olha, já que tu casasse, era melhor que não casasse. Mas já que casou, ama tua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é muito forte, bem. A gente passa com um bom humor, mas isso é muito profundo. Dar a vida por ela, né? Você viver com os defeitos dela e ela aturar os seus defeitos. Você enxergar nela, você promover o céu no coração de uma pessoa que te ama, é um desafio diante de tudo que estamos vivendo hoje nessa sociedade nossa. Se vivia muito melhor a fraternidade e a unidade dos casais nos nossos antecessores, nosso antepassado, porque se focava na procriação, se focava na felicidade, ainda que com dificuldade, o crescer e multiplicar era praticado verdadeiramente. Hoje você regulamentou que 2 filhos é bom, 1 é pouco, tá sozinho, 2 é bom, porque um faz companhia pro outro, 3 já é demais, mas nada conta, 4 é mundiça, 5 é mundiça, né? Aí chegou a farofeira, chegou a família buscar pé, puxa vida, tem coisa melhor que você ter uma casa cheia de menino, né? Assim, tem coisas que se trocou os valores, mudou um pouco as coisas, né? Então, assim, essa falha na vocação matrimonial vai provocar isso lá na frente. Por isso que as esposas estão participando no primeiro ano conosco. Vejam, porque vai ter ausência, vai ter festa de aniversário sem o pai, vai ter festa de casamento em algum lugar sem o esposo vai chegar depois. Olha, eu me inspiro muito no diácono Genival Cunha. Esse homem corre, misericórdia, e Dona Anice é uma doçura de pessoa. É algo que você não consegue mensurar a bondade dela, mas a compreensão também. A família já chegou até a dizer assim, tem horas que a gente sente a falta dele, mas a gente entende a missão dele, de tanto que ele é dedicado à igreja. Então, assim, eu me inspiro muito nele, porque, primeiro, o zelo que ele tem pela família, é impressionante o amor que ele tem pelos netos, pelos filhos, pelos netos. Ó, o Gildo colocou mais uma citação aqui, Efésios 5, 25 a 28. Muito bem, meu irmão, vamos colocando que eu preciso gravar esses negócios. Chique. Então, assim, você vê que o meu primo lá de São Paulo tá acompanhando a gente. Ô, Tical, obrigado, vê só, tô chique, né, Tical? Olha só. Deus abençoe você também, filho. Dá um abraço nos meus primos todinho aí, viu?
Aí você vê, tem todo um sentido de você viver e testemunhar aquilo que você se colocou à disposição de livre e espontânea vontade a praticar. E Genival dá esse testemunho com a vida dele. Aí eu me inspiro muito. E assim, o arrojo de Padre Adriano também nos cativou muito, a forma, o zelo pela liturgia. Ele é extremamente exigente, cara. Olha, Eu conheço. você não quer errar, É porque né? Você conhece. eu tenho um problema com o Padre Adriano, que é o mesmo contigo. Quero chamar ele de Adriano, porque eu conheço ele de seminarista e de André. Eu fico Aí, ateísta com ele. É verdade, aí Gorete. eu faço, ô Adriano, aí ele pega na minha barriga e eu aperto, eu sou cobra safado. Eu vou dizer a Bernadette. Você já levou o beliscão dele já? Deus o livre, tá doido. Não, não. Já levei Ah, vários, não. que já tá encaliçado aqui. Se aqui tem carne para pegar, Deus, ele dobra mesmo. É, Mas é isso, é isso, Bi. Então, assim, se Gorete chegar a esse ponto, que Deus me livre, tá? Então, assim, a gente tem que dar testemunho. É um contra-testemunho, na verdade. Existem flexibilidades, análise, tempo para se pensar, ajuda externa para que isso não chegue a esse ponto, existem, tá? Mas isso são coisas dos bastidores, são coisas assim que eu não vou tocar no assunto, no claro, mas assim, é importante a gente entender que a igreja, a mãe igreja, ela não erra, ela zela por nós, sempre e em todos os sentidos, e lhe dá condição para isso. Então você faz por amor, então ame o sacramento que você de livre e espontânea vontade, celebrou com sua esposa no altar. O padre ele presidiu a celebração, mas quem celebrou o casamento somos eu e Gorete. As promessas foram dadas a Gorete, a Deus, de espontânea vontade, de mim e de Gorete. É de livre e espontânea vontade que o fazes, sim e sim. Foram dois sim. Até nós contraímos o nosso matrimônio. Então, hoje, né, você tem a certeza de que a consequência do matrimônio bem vivido é também um ministério rico do serviço. Então, a gente já praticava nos nossos finais de semana as crianças conosco, acompanhando nas missões, participando da vida eclesiástica. A Gorete abriu as portas para mim com a mãe dela, apresentou o céu, apresentou a igreja. Teve uma vez que eu até eu me empolguei, vou ser bem honesto contigo, num momento como esse, eu me empolguei dessa trajetória da vida com um DVD do André Valadão, aquele momento de oração dele e tal, aí pensei, seria bacana, né, sei lá, dá vontade de se converter, mas não tenho coragem não de me afastar da Eucaristia, né? Se você não tem coragem de se afastar da Eucaristia, você nem cogita isso. Aí ela disse assim, uma vez, painho conversando comigo, aí eu disse para ele isso, ele disse assim, ó, minha filha, você pode até ir, mas antes de você se converter, ou que você vá para outra doutrina, você tem que primeiro conhecer tudo que a Igreja Católica te oferece. Ah, meu amigo, eu peguei isso para mim como fundamento. A infinidade de documentos registrados nessa história toda, desde o início da igreja até hoje, a gente não domina. Mas se você buscar na fonte, quiser viver, né, o testemunho de nossos mártires todos, isso é muito bom. ô André, agora a gente falou do chamado e você falou do convite de Padre Severino. Assim, Tá. e tem gente que tem essa vocação, tem um chamado no coração, mas não recebe o convite. Essa pessoa pode chegar lá, Padre Adriano, eu quero ser diácono, ou posso chegar para o padre da paróquia e dizer que meu padre é Padre Valdir, eu quero ser diácono, ou não preciso, eu chego, bato na porta lá do local, falo com o Padre Adriano e viro diácono. Não. Tem que ter uma carta do pároco daqui apresentando você para a escola diaconal. Isso é obrigatório. E assim, nada impede, não. Em comum acordo com o pároco, né? Pároco, eu sinto uma vontade no meu coração. Eu vejo os diáconos por aí, eu senti esse chamado dentro de mim. O senhor pode me acompanhar? O senhor pode ver se realmente. Como é que eu faço? Aí o padre, olha, existe uma escola que te forma, tal, mas aí, em comum acordo com o pároco, é apresentado na escola. Agora, se chegar lá no Padre Adriano, sem a carta, não entra. Agora, eu vou vir o diácono e o bispo vai. Agora tu vai lá para Caruaru. Ou não, você fica no seu vicariato, fica só na parte da sua paróquia, ou pode ir para qualquer vicariato ou para qualquer paróquia do estado de Pernambuco. Quem muda, você falou? Desculpa. Ou se o bispo mudar? Não, se o bispo mandar.
A gente vai para, por Ah, exemplo, André, tu estás aqui no Cabo, tu és do Cabo. E a gente tem uma vida. é, E outra coisa dentro dessa pergunta também, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, o diácono trabalha no seu emprego normal, tem sua vida normal, tudo, e também vou fazer até assim, é um funcionário da igreja. Eu tenho um salário, o diácono, que muita gente diz, o diácono recebe também, e outra parte é voluntário, como é? vamos lá. A Muito primeira pergunta, né? isso. Você tá arrebentando comigo, depois eu É, vou devolver. Vou fazer uma live com você, viu? vamos Olha, mas isso é fazer. bom. Ó, Isso é agora a bom. Eu gente acho que está em você... 10h48. Eu não lembro quando a gente começou. Daqui a pouco eu acho que sobe 30 segundos, mas vamos lá. Meu Deus, vamos lá. Não, mas isso é muito bom. Perguntas assim, as pessoas vão conhecendo e vão vendo que a diaconia não nos torna homens mágicos. Tem gente que chega assim, e agora, como é que eu te chamo? André. Agora, realmente a minha vida mudou. Hoje eu não sou mais André. Eu sou consagrado ao Senhor, ordenado, ministro ordenado, diácono André, realmente. Não tem, né? Não é poder, não é mandar, não é status, é uma condição dada por Deus e uma resposta a um chamado, né? Mas se o bispo, muito que dificilmente, ele vai fazer isso conosco, assim, ó. Você vai para outra diocese, tá? Eu já ouvi histórias de que, assim, pessoas que estavam aqui no nosso vicariato ou na diocese vizinhas e quiseram ser capelão do exército, então recebem uma autorização e vão para a escola militar para poder exercer as funções básicas de um militar e depois exercer a função litúrgica enquanto capelão, tá? Ô, André, Então só você... abrindo um parênteses aí rapidinho também. Hoje tu trabalha e tua empresa faz, André, agora tu vai para São Paulo. Funciona como? Você leva uma carta de apresentação lá, ou vai chegar lá, padre, eu sou diácono aí, beleza? Vamos lá, Como? pronto. Você lembra da outra pergunta, viu? Eu não Então, lembro mais por não. exemplo, você é sem vergonha. Vamos lá. A empresa transferiu, então, assim, a escola diaconal é bem clara nisso. Lembra, é sobre o dinheiro, se recebe ou não Isso. recebe. Grava aí. Então, a escola diaconal é muito clara nisso. Primeiro, o pão. Primeiro, a família. Mas não é desmerecendo a vida do diácono, não. Tá? Quando eu digo assim, primeiro pão, é assim, você tem que zelar pelo teu ganha-pão. Você vai entender já já por que eu tenho que zelar pelo meu ganha-pão, tá? Então, assim, é uma decisão muito difícil. Se eu puder, como cristão, eu quero que a empresa que, por favor, me ajude, e eu exponho isso, e a empresa que eu trabalho atualmente me respeita. Claro, como um bom empresário, o meu patrão é exigente ao extremo comigo. Mas lá dentro, ele me trata como um funcionário normal, como outro qualquer, mas no fundo, no fundo, no fundo, ele tem consciência da minha função ministerial aqui fora. Então ele não fala de com o André lá dentro, é André, e na hora de dar esporro, é esporro no André, e a gente tem que ter humildade de entender o erro, assim como os elogios também para um funcionário padrão, que tem que ter consciência do que tem que exercer e viver normal, tá? É o ganha-pão, a busca pelo ganha-pão, que todo pai de família passa, sendo empresário, ou sendo funcionário, ou empregado, tem que defender. Então, surgiu a vaga em São Paulo, você vai ser transferido. Então, o que acontece? Eu tenho que comunicar que Diocese de Olinda e Recife, que eu estou sendo transferido para São Paulo. Na data tal, tudo muito bem organizado, tá? A CNBB nos concede uma identidade, uma carteirinha, a nível nacional, de identificação clerical, tá? Então, assim, aconteceu, até na Boa Nova, na Canção Nova lá em São Paulo, falsos padres celebrando lá, se apresentando, então tá muito rigoroso isso hoje. Eles vão entrar em contato com a arquidiocese aqui para saber se André é ou não é diácono da arquidiocese e tal. Então, assim, se eu puder evitar a viagem, eu evitaria, sem problema nenhum. Entendeu? Eu procuraria, olha, eu não vou poder ir, eu tenho a minha missão aqui, tá? E se já que o senhor quer me transferir, tenho que ser honesto contigo, eu vou procurar alguma coisa aqui perto de mim para poder dar conta da minha família, até porque eu tenho minha mãe, que precisa estar aqui, tem minha sogra que precisa estar aqui, a minha tia. Então não é tão fácil assim mudar, né? Mas é uma decisão muito difícil. Aí Dom Fernando, ele vai gerar uma transferência de diocese, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque houve uma André, possibilidade ano passado. André, 20 segundos. Houve a possibilidade ano passado de transferência de paróquia por causa de trabalho. Então eu solicitei a mudança de paróquia.
mas não efetivou, não. 10 segundos, André. Beijo no coração, obrigado. Porque essa live a gente poderia Beleza. durar 20 anos Sim. aqui conversando. Só coisinha, não recebe nada não, é espontâneo, viu? A nova modalidade não tem salário